Olá, eu sou Daniel Jarovski, eu sou pediatra, infectologista e vacinólogo. E nos próximos minutos, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a carga da doença do vírus sincicial respiratório em pediatria, algo muito breve, para depois entrar em detalhes no novo produto contra a infecção grave pelo VSR, que é o Beyfortus Nirsevimab. Lembre-se, claro, que o VSR é um vírus que acomete de uma forma muito peculiar crianças menores de 2 anos de idade, especialmente uma carga muito grande de doença nas crianças nascidas a termo e saudáveis. Lembrar que a gente tem muito o conceito do palivizumab engessado depois de muitos anos de uso, em que é destinado para prematuros, cardiopatas e pneumopatas, mas a grande massa de doenças e de internações causadas pelo vírus sincicial respiratório acomete crianças nascidas a termo e saudáveis. E importante lembrar que cerca de 50% das crianças que são hospitalizadas pelo VSR nascem antes da temporada onde mais circula o vírus, o que nos chama a atenção para uma grande fração da população que pode ser beneficiada de uma intervenção de prevenção desta infecção. Então, o Beyfortus, vou mostrar a vocês mais adiante, é um imunizante com uma eficácia muito comprovada para a proteção de todos os bebês, sejam eles prematuros, sejam eles nascidos a termo, com ou sem comorbidades. Portanto, é um produto que virá com uma recomendação, uma indicação bem diferente daquela que estamos acostumados, que é o palivizumab. E também de uma forma bem diferente, essas crianças nascidas durante ou antes da temporada do vírus sincicial respiratório. Então, de uma forma muito resumida, o Nirsevimab, que é o Beyfortus, ele é um anticorpo monoclonal direcionado para a proteína F de fusão do vírus sincicial respiratório, que ao longo da evolução, do desenvolvimento desses anticorpos monoclonais, foram feitos alguns ajustes, algumas adaptações, substituições de aminoácidos para que a meia-vida do produto seja mais longa e direcionando esse anticorpo para uma ligação num sítio antigênico diferente do palivizumab, o que resulta numa maior potência. Então, nós estamos falando de um produto que ele tem uma meia-vida mais longa, portanto, nos traria uma proteção por mais tempo e uma proteção, uma robustez imunológica, uma resposta imune, uma proteção, uma eficácia, a gente fala mesmo de potência in vitro e até mesmo in vivo, significativamente maior do que o palivizumab. Então, juntando essas duas grandes características, é que se encontra o Beyfortus, que é um anticorpo monoclonal específico para prevenção de infecção pelo vírus sincicial respiratório. Bem, esse é um resumo dos estudos clínicos pivotais de desenvolvimento de Beyfortus. E vocês verão que os estudos clínicos contemplaram crianças de diversas características clínicas e idades gestacionais. Então, tem estudos de bebês prematuros, bebês com comorbidades, como cardiopatia congênita, pneumopatia da prematuridade, bebês nascidos a termos, e números bastante grandes de crianças avaliadas ao longo desses estudos clínicos. E também temos estudos na fase 3B, que é o caso do estudo Harmony, que é um estudo muito semelhante à vida real, cenário real de administração. Então, o que é importante a gente ter como um overview desses estudos é que naquelas crianças em que os estudos foram realizados e que estariam aptas, contempladas a receber o palivizumab, Beyfortus foi usado como comparador o palivizumab. Naquelas faixas etárias em que não se contemplam o uso do palivizumab, Beyfortus foi utilizado com um placebo como seu comparador. Então, tendo isso em mente, a gente vai ver os resultados mais adiante desses estudos. E na fase 3B, que é o Harmony, como é um cenário de quase vida real, muito semelhante à vida real, basicamente não houve nenhuma intervenção, Então, essa é a ideia um panorama aí do que nós temos de estudos de desenvolvimento clínico de Beyfortus.
Bom, vamos começar com os dados de fase 2B, de uma forma bastante resumida. Eu quero que vocês vejam a diferença, né, na redução de risco relativo em casos, aqui a gente está falando de um desfecho primário de infecção do trato respiratório inferior com necessidade de atendimento médico. Então vejam que temos basicamente 70% de redução, né, de Beyfortus comparado com o placebo após 150 dias da administração de Beyfortus. Isso tudo por uma infecção confirmada pelo VSR. E o endpoint secundário desse estudo, que basicamente avaliou a incidência de hospitalização também por infecção do trato respiratório inferior confirmada com o VSR, também nesses 150 dias, o número foi ainda superior, quase 78,5% de redução de risco relativo. Então, números aí em torno da casa de 70% a 80% no estudo de fase 2B. Quando a gente olha para estudos de fase 3, estudo MELODY, né, basicamente o endpoint primário foi incidência de infecção respiratória, do trato respiratório inferior também confirmado. Os números são bastante semelhantes, em torno de 76,5% de redução de risco relativo, em comparação placebo versus Beyfortus. E quando se fala de hospitalizações, um número muito semelhante, também em torno de 76,8%, quase 77%. Então, mais um estudo trazendo eficácia de 2 desfechos, né, um para infecção respiratória com atendimento médico e hospitalização, ou seja, se pensa num quadro clínico mais grave, ambos em torno, aí, girando entre 70% a 80% de eficácia. Quando a gente olha agora para o estudo de fase 3B, que é o Harmony, lembre-se, é um estudo quase vida real, onde o desfecho primário mostrou que a incidência geral de hospitalização por infecção do trato respiratório inferior confirmada por VSR, também durante uma temporada inteira do vírus, foi de 83,2%. Número maior do que os estudos clínicos de eficácia. E quando se avalia o endpoint secundário, que é a incidência geral, né, de infecção por VSR muito grave, né, também durante uma temporada, esse desfecho foi reduzido, né, teve uma eficácia, uma redução de risco relativo, na verdade, de 75%, quase 76%. Então é muito interessante olharmos um estudo de quase vida real, não só sendo muito semelhante aos dados de eficácia dos estudos pivotais de Beyfortus, como até superiores, né, na vida real, na prática. E sempre importante, esse é um dado, talvez um dos dados mais interessantes do estudo Harmony, que é o fase 3B, que vai um pouco além de procurar carga de doença associada só ao vírus sincicial. Esse estudo mostrou, por ser um estudo quase de vida real, nos mostrou que uma das avaliações do desfecho secundário foi avaliar a incidência geral de hospitalização, ou seja, estamos falando aqui de quadros mais graves, tá certo? Que merecem mais atenção, mais suporte médico, por infecção do trato respiratório inferior, por qualquer causa, ou todas as causas, tá certo? Durante a temporada do vírus. Então aqui a gente está falando qual que é a redução de risco relativo para qualquer infecção. E esse número, pasmem, chegou a quase 60%. Então bateu nos 58%. Então a gente está falando de um produto que, claro, estamos falando de estudos ainda na fase de desenvolvimento clínico, mas chega a ter uma redução de quase 60% de quaisquer hospitalizações por vírus respiratórios. Isso é realmente um número muito, muito impactante, né? E trazendo aí reforçando ainda mais a robustez aí desse produto. Então, esse é o grande panorama dos resultados desses estudos clínicos, né, que eu mostrei para vocês de uma forma mais sucinta, mais facilmente visualizada. O que eu gosto de salientar para vocês, então a gente tem separado aqui por infecção do trato respiratório com atendimento médico na primeira coluna, hospitalização por VSR, infecção muito grave, né, com atendimento médico por VSR,
aqui de uma forma bastante semelhante com a hospitalização. E na última coluna da direita, nós temos aquele dado que eu acabei de mostrar a vocês, são hospitalizações por infecção do trato respiratório inferior por qualquer causa. Então, tendo em vista essas 4 colunas, vejam que os números são muito reconfortantes e são muito positivos em todos os estudos clínicos que vocês veem em azul e em violeta, que é a fase de 2B e o estudo MELODY. Então, números girando aí em torno de 70% até 80% de redução de risco relativo. Quando a gente desce para o estudo Harmony, os números são ainda superiores, ainda maiores, estão mostrando que o produto se comporta de uma forma muito semelhante, quase na vida real. E ao olharmos para a coluna final, que é hospitalizações por todas as causas, os estudos pivotais viram números variando entre quase 39% e 43% de redução. E quando a gente olha para o estudo de fase 3B, o Harmony, repito, o número foi a quase 58% de redução. Então, é um produto realmente que vai mudar a forma em que nós vemos as doenças e as hospitalizações causadas pelo vírus sincicial respiratório na nossa prática do dia a dia. Do ponto de vista de segurança, o perfil de segurança do produto é simplesmente espetacular, né? Ele é um produto totalmente humano, né? Diferentemente do Palivizumab, que é um anticorpo monoclonal humanizado. Então ele tem menos proporção aí de componentes humanos, certo? O Beyfortus não, ele é completamente humano, então isso traz um perfil de segurança ainda superior ao Palivizumab, que a gente tem que falar aqui que é um dos produtos aí no mercado de imunizações imunobiológicos aí, que é um dos mais seguros e com uma experiência de quase mais de 25 anos de uso. Então estamos falando aqui de um produto mais potente, com uma meia-vida mais prolongada, em dose única, e com um perfil de segurança tão bom ou até melhor do que o Palivizumab, seu produto de geração anterior. Importantíssimo só relembrar um aspecto prático muito importante, porque o Beyfortus, ele é administrado, como eu falei, em dose única, tá certo, para o bebê, e de acordo com o peso. Então nós temos 2 caixas, 2 apresentações, com mesmas concentrações, ambas são 100 miligramas por ml. Entretanto, a caixa roxa, que é aquela que tem meio ml, portanto 50 miligramas, está indicada para bebês na sua primeira temporada, com menos de 5 quilos. A caixa azul, com detalhes azul e com o êmbolo da seringa azul, tem um volume maior, de 1 ml, e portanto, com 100 miligramas, está destinada a aquelas crianças com maior ou igual a 5 quilos na sua primeira temporada. Então, tome bastante cuidado, porque a concentração é a mesma nas 2 seringas, só que o volume do conteúdo é diferente. E naqueles indivíduos de risco aumentado para doença grave pelo VSR, prematuridade extrema, cardiopatia, pneumopatia ou qualquer outra condição que se entenda que haja uma necessidade de fazer uma dose na sua segunda temporada do vírus, deve-se fazer 200 miligramas, portanto 2 aplicações da sua apresentação em azul, que são de 100 miligramas. Portanto, nesses minutos que eu tive com vocês, tentei demonstrar para vocês não apenas quanto importante é a carga de doença do vírus sincicial respiratório nas crianças prematuras, com condições de risco aumentado, e aqueles indivíduos, aqueles bebês nascidos a termo e saudáveis, sem nenhuma comorbidade. Demonstrei a vocês que os dados de estudos clínicos, então, portanto, eficácia, redução de risco relativo para doença com necessidade de atendimento médico, hospitalizações e doenças graves, são valores que giraram em torno de 70% a 80%. Valores muito semelhantes ou até maiores foram atingidos, foram identificados no estudo de fase 3B, que é um quase cenário de vida real, traduzindo um comportamento muito semelhante do produto em 2 cenários reais, em cenários bem diferentes, e com um perfil de segurança extremamente favorável, um produto de dose única, com